pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e ao meu lado aqui, Júlia Cossermelli. E aí, Júlia, mais um? Bora, mais um. Número 6, antes que você me pergunte. Número 6, porque esse episódio aqui é com a Ludmila e com o Júnior da Casa Grande. Isso aí. Legal. Antes da gente falar um pouquinho sobre o trabalho deles, né? Os nossos patrocinadores dessa série dos arquitetos são Sunem Construtora, Aquários, Pisos, Revestimentos, Louças, Metais, Pisos de Madeira e Eletrodomésticos, M2 Mármores e Granitos, Foneplan, Automação, Som, Vídeo, Aspiração, Aquecimento de Piso e Rede, Métrica, Marcenaria, Casa Grande, Cortinas, Tapetes, Solução Têxtil, essa eu aprendi hoje. Solução Têxtil, isso aí. E Bicolor Tintas. Arrasou. Boa demais. Bom, a gente já fala da Ludmila, já fala também aqui da Casa Grande. Júlia, rapidão, como é que você ajuda os arquitetos que estão querendo crescer na profissão, sobre gestão de escritório, ganhar dinheiro com arquitetura? Bom, o @Julia_Cossermelli é um Insta específico para isso, para a gente falar de gestão de escritório de arquitetura. Acho que existem vários momentos da vida numa profissão de arquitetura e de decisões, né? A Lud tem uma decisão diferente da minha, que é trabalhar com os projetos que ela escolhe, né, no timing dela, e eu escolhi ter uma empresa maior, é uma coisa que ela fala, até quando a gente conversa, ela fala que ela não quer. Então, são maneiras diferentes de gerir um negócio, né? Então, não tem certo e não tem errado. O importante é estar feliz e ter resultado financeiro com o negócio, né? É sobre isso que a gente fala, sobre gestão de escritório, independente do tamanho que ele esteja. E independente também da situação em que o arquiteto está. Exato. Ele pode estar no começo, ele pode ser um estudante, ou ele pode já estar, sei lá, com 5 anos de formado e ainda não conseguiu galgar nada. Exato. E aí os 5 anos de formado, às vezes é um decisor ali de águas, né? Que ou ele fecha e vai fazer um outro negócio que ele não conseguiu administrar. É um item que a gente não tem dentro da faculdade, né? Ah. A gente não sabe falar de business dentro da faculdade. Uhum. Então, tanto faz. Se ele quiser começar direito, ele tem essa escolha. E se ele estiver no meio do caminho e precisar corrigir a rota, é fácil de corrigir. Legal. Bom, rapidinho aqui também, tem no link desse episódio, aqui embaixo tem um link na descrição, que é uma comunidade do Professor das Obras. A gente tem alguns grupos dentro de uma comunidade do WhatsApp, tá? Então, se você quiser fazer parte, é só clicar no link, você escolhe qual grupo você quer participar. Lá tem grupo de obras, tem grupo de impermeabilização, tem grupo de arquitetura, tem grupo de investimento imobiliário. Né? Para tirar dúvida, para conversar, para falar de projeto, do que quiser, né? Exatamente. É um grupo que funciona super bem e a galera lá tá sempre proativo para poder ajudar. Tá? Então faça parte, participe lá, totalmente gratuito, é só para se ajudar mesmo. Beleza. Para falar da Ludmila, eu conheci ela, né? Eu fiz uma visita no escritório dela e eu gostaria que ela falasse um pouquinho da vida acadêmica dela. Porque, diferente de muitos outros arquitetos, a Ludmila tem mestrado, né? E fala um pouquinho pra gente. Bom, eu me formei na FAUSP, né, em São Paulo. Eu e o Thiago, né? O Thiago não está aqui hoje, mas é um escritório com 2 arquitetos. E depois, eu fiz, no meio da graduação, eu fiz 2 anos de graduação na Itália, né? Então, na verdade, eu me formei em 7 anos, não em 5, por essa extensão universitária que eu fiz. E depois de 10 anos de formada, eu fui me especializar em interiores, que eu já fazia, que é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, porque eu sentia falta, apesar de já fazer interiores, eu sentia falta de uma base mais sólida para isso. Então, eu fui estudar na Itália, fiz um mestrado lá por 9 meses, né? Bem intenso, né? 5 horas de aula todo dia e tal. Que eram 20 matérias, então, divididas aí em vários aspectos, iluminação e tal. E até é legal o Júnior estar aqui hoje, porque uma das matérias que mais me chamou a atenção para eu me inscrever nesse curso específico era sobre tecidos e como usar os tecidos para fazer interiores, para decoração, e né, uma coisa que ninguém fala, ninguém toca nesse assunto. Se for faculdade de arquitetura, então, proibido! Não pode nem pôr cortina. Não! E então é isso, né? Daí eu fiz essa formação, isso já faz 10 anos, né? O escritório hoje tem 20 anos, e a gente procurou para complementar aí. Legal. Legal saber, né? Poucas pessoas têm a vontade de fazer um mestrado e em 9 meses, né, você se superou, né? Porque eu tô lá, sei lá, no meu 3 anos e meio lutando e não termino. Jubilado. Quase sendo jubilado
É que é focado, né? Eu fui, o Thiago Pra ficou no isso. Brasil trabalhando e eu fiquei, tipo, ano sabático mesmo, só pra isso, estudando, ainda mais que é em outra língua, tudo. Você tem que, né, se dedicar só a isso. Caraca, parabéns, muito legal. E eu não sabia, eu conheço a Lud faz muito tempo, a gente troca muita figurinha. Às vezes eu tô com algum estresse, alguma coisa, aí pra Lud que eu ligo, pra gente falar de vigilância, essas coisas super nossa do dia a dia, assim. E eu não sabia que o mestrado era de interiores, e eu achei que era de arquitetura. Não. Eu não sabia dessa informação. Legal, né? Muito bom. Vamos pegar o gancho do que eu aprendi lá no começo. Solução têxtil. A Casa Grande, então, oferece solução têxtil. Para as pessoas que não sabem o que é isso. O que é a solução têxtil de uma residência ou de um comércio? Quando se fala em arquitetura, né, a gente está sempre muito ligado à parte obra, né, aquela coisa estrutura, né, a gente está sempre mais preocupado com isso. E nesses 11 anos de trabalho que a gente tem junto com a Casa Grande, eu percebi uma mudança de mercado muito grande, onde a importância com o que está dentro da casa está começando cada vez a ficar mais relevante, né? E nesses anos a gente realmente foi se especializando em entender não só a parte estética, né, dessa parte têxtil da casa, como também a parte funcional, onde a gente se preocupa muito com não só o custo do tecido, do tapete que a gente vai utilizar, mas também, por exemplo, você vai usar determinadas fibras naturais, que são fantásticas, mas, poxa, elas têm alguns inconvenientes de encolhimento, dificuldade de lavagem. Então, assim, a tecnologia em cima disso também aumentou muito. Hoje a gente tem peças, assim, que visualmente são absolutamente idênticas a um produto natural, mas que tem toda a funcionalidade de um produto que foi industrializado, né, que você tem vantagens na modernidade, na tecnologia em cima desses tecidos. Acaba se tornando mais durável. Mais durável, mais funcional, mais térmico, tem uma diversidade assim, de vantagens, e inclusive acaba tendo até uma vantagem até de custo, realmente, do produto. Uhum. Então, nesses anos, a gente conseguiu, inclusive, junto ao mercado de arquitetura, que, como eu disse, está cada vez mais forte essa parte de interiores, desenvolver produtos para atender essas demandas que os arquitetos têm. Uhum. Então, a gente está sempre atrás, realmente, recebendo fornecedores. A gente recebe fornecedor, não precisa nem marcar horário comigo. Você pode me atender? Posso. São eles que me trazem informação. Novidade, então coisas vindo novas de todos os lugares do mundo. Então é muito bacana esses caras que trazem essas coisas para a gente começa a entender coisas novas que a gente pode criar em cima daquilo também. E a expertise das profissionais que vêm também nos procurar. Olha, eu vi isso em Milão, eu vi isso em tal lugar, dá para a gente fazer e tal. Então a gente acaba criando muita coisa nova em cima desse trabalho. Legal. Então tem sido bem compensador tudo isso. Eu ouvi alguém dizer outro dia que tudo, a parte têxtil que vocês têm é o vestir da casa, né? Que é a cortina, né? Que é o próprio tecido, o tapete, a roupa de cama, o banho, né? Que é realmente a finalização, o vestir mesmo ali, né? Uhum. Achei legal isso também. Legal mesmo. Bom, esse episódio aqui, assim como os outros da série, é de projeto destaque. Exatamente. Então, a Ludmila trouxe aqui pra gente um projeto destaque, né? Que ela fez, que teve participação da Casa Grande, que a gente vai colocar na tela aqui para vocês verem. Aí. Ô Lud, aproveitando aí, dá uma introdução pra gente, conta um pouco desse projeto, que é um projeto de interiores que você trabalhou, certo? Isso, cada escritório divide de um jeito essa nomenclatura, né? No nosso escritório a gente divide em arquitetura, interiores e decoração. Eu chamaria esse projeto de decoração porque a gente não escolheu piso, gesso a gente não fez, ele já existia aí nessa casa, esse gesso, com essa iluminação. A gente entrou com peças decorativas, né? Então, o que acontece, que tipo de projeto que a gente atende muito no escritório? A pessoa muda para casa, faz um projeto de interiores que tem os acabamentos, né? Como eu falei, piso e tal, e não finaliza. Muda com os móveis que tem, por N motivos, que a gente, como eu falei, já fez vários projetos assim, seja por uma questão financeira, porque o orçamento acabou, imaginou que ia gastar menos na casa, uma questão ali de planejamento, mas também, muitas vezes, por cansaço, porque hoje, como o Júnior estava falando, é muita coisa. Então, assim, você vai escolher o piso da sua casa.
É muita opção, é muita coisa para fazer. Por mais que você tenha um profissional, você tem que tomar muitas decisões. E isso é cansativo. Então tem gente que não tem esse gás todo, seja pelo trabalho, filho pequeno e tal, e chega lá na hora de mobiliar a casa, né? Para o pessoal entender um pouco do que é a decoração e vai mobiliar a casa, que inclui marcenaria, inclui tapete, inclui Móvel cortina, solto. né? Então Tudo. a pessoa não quer, assim, ela quer viajar, fazer aquela viagem que faz 3 anos que ela não faz e tal. E depois, em algum momento, retoma, que foi esse caso, que eles ficaram 2 anos morando e estavam com móveis que eles trouxeram de uma casa muito menor, que não tinha nada, não tinha um layout, não tinha nada. Eles não sabiam como que eles iam usar nem direito esse espaço, sabiam um pouco do que queriam. Daí você vai, né, no briefing, tem cachorro, tem filho adolescente, então, né, você tem aquele, adolescente gosta de ver TV como? É tudo jogado no sofá. Uhum. E você vai entendendo isso, como que funciona, dentro de um estilo da casa que já tinha, né? Então, tem uma dificuldade a mais, porque você tem que respeitar, em algum momento ali, o estilo da casa, os acabamentos que ele já tem. Porque, como nesse caso, por exemplo, ele não queria, ele tem um desenho de gesso aí todo clássico, e eles não queriam tirar. Não era assim, podemos mudar o gesso? Não. A gente vai ficar com esse gesso, isso aqui já foi feito, não quero mexer. Tem essa também questão de quem tá morando na casa há pouco tempo, né? Você já fez, não quero mexer nisso. Então, achar esse equilíbrio aí dentro do estilo de vida da pessoa, né? Ô, Lud, e falando nesse lance que você falou de downtime, né? A pessoa às vezes termina de construir, acho que cada um vai ser um, né? Tem gente que vai numa tacada só, que planejou, tem gente que tá de saco cheio e realmente quer viajar, e acho que são cada um cenário. Mas tem também esse seu cliente, você fez a casa, ele deu um break, volta, aí são projetos separados, ou lá atrás você faz um projeto de arquitetura já com interiores. No nosso escritório é tudo separado, tudo separado. O cliente decide no momento que ele levantou, tá na laje e tal, se ele vai querer fazer o projeto de interiores ou não, e depois a decoração ou não. Porque eu sempre falo, lógico, cada escritório trabalha de um jeito, mas com a quantidade de produtos novos que a gente tem hoje, se a casa é muito grande, ela vai demorar uns 2 anos para fazer. Até lá, adianta eu ir lá e decidir o tecido da cortina? Não adianta, vai ter novidade, vai ter... Então, assim, é muito trabalho jogado fora e é muito desgaste pro cliente, entendeu? Tem que fazer ele decidir isso 2 vezes. Eu não acho legal, não acho que cria uma dinâmica legal com o meu cliente. Eu prefiro que ele vá na hora que ele vai escolher, fechar, que ele já sabe o preço, o prazo, e fazer a coisa realizar. Isso é uma coisa até legal de falar, que no começo nosso, a gente não conseguia fotografar nada, não conseguia fazer nada, porque a gente fazia o projeto e não conseguia muito precificar isso para o cliente, até porque a internet, né, era outra coisa, você tinha menos acesso, não tinha WhatsApp para você ficar orçando uma coisa mais rapidamente. E depois de um certo tempo, uns 7 anos de escritório, a gente conseguiu fazer com que o cliente, o que ele projeta no nosso escritório, ele vai até o final. E é por isso que tem o break também. Porque, né, ele não tem como tomar uma decisão para daqui a 2 anos, assim, é muito tempo, né? Então a gente faz assim, separado. Tem lançamento, tem coisas novas, aí você especificou uma cortina X, daqui a pouco você quer usar Y, que não era o que estava 2 anos atrás. Então, sai de linha, às vezes você quer, mas saiu de linha, o que você vai fazer? E o tapete mesmo é um negócio legal, né? Que eu brinco que lá na Casa Grande rola arremesso de tapete, né? Eu adoro arremesso de tapete. Que é aquelas pilhas enormes de tapete, aí você fica, vamos pôr esse no chão, daí tira tudo daqui. Os meninos têm uma habilidade que realmente eles arremessam de uma pilha para outra. E o cliente curte aquele momento da gente fazer a escolha do tapete, da cortina. Então, se você vai 2 anos, daqui a pouco tem que voltar a escolher tudo de novo, é horário nosso, é tempo nosso e é desgaste exatamente do cliente. Orçou uma coisa que daqui 2 anos não faz sentido, não é mais o mesmo orçamento, ele tá com aquele número. Então, são coisas complicadas mesmo da gente resolver numa tacada só. No nosso caso, assim, desse projeto especificamente, na maioria dos que a gente faz, ele não é uma consultoria. Então, mesmo esse arremesso de tapete aí, que é legal, eu faço com o pessoal da loja, eu escolho, daí eu ponho no 3D. E daí eu mostro um tapete pro meu cliente. Se ele não gostar, eu vou mostrar outro, a menos que seja uma consultoria. Então, quando você tem um 3D daqui, é que eu não trouxe aqui, é muito parecido aí. Mas a pessoa se apega. A pessoa se apega naquilo, ela quer aquilo, entendeu? E é legal que ela queira aquilo, porque ela tá com a certeza, mas só que você não vai ficar frustrando, né? De falar, então, mas esse aqui não tem, você quer esse? Esse aqui não tem. É um bloquinho pronto. Então, um pouco isso. Essa casa tem quantos metros, mais ou menos? Você lembra, Luiz?
Eu acho que são 600, que esse projeto arquitetônico não é meu, né? Então Tá. eu acho que são 600 metros, mais ou menos, que tem aí. Uma casa grande. Bem É. grande. É. É uma questão que eu acho que é legal falar aí de solução, que essas casas que têm pé direito ampliado, né? Aí não chega a ser um pé direito duplo, acho que ele tem 5 metros. A decoração você tem que pensar muito no tratamento das paredes, porque o pessoal esquece, geralmente faz uma decoração até 3 metros de altura. E lá em cima não tem nada, e ninguém sabe o que pôr, sabe? Fica uma coisa assim. Então, quando você tem que pensar em tudo, e tem uma questão também da acústica desses lugares, que é onde o tapete e cortina entra muito, assim. As pessoas às vezes acham que é só uma questão... Tem muitos itens, né? Tem a proteção do móvel, tem a privacidade, e o som muda totalmente. Você tira aquele eco, né? Essa sala tinha eco quando a gente entrou lá para tirar a medida, mesmo eles morando há 2 anos. Então, o que muda, né, na qualidade da pessoa de morar depois da casa decorada? Tudo. É tudo. Até o jogo de nichos aí, ele ajuda, né, na acústica. Acho que tudo que a gente vai compondo, né, a quantidade de tecido que a gente vai pondo, ele vai cada vez ajudando mais. E às vezes, assim, nesse caso, que eles são um pouco mais minimalistas, né? Então, por exemplo, nessa parte que eu tenho ali atrás da poltrona, que é um painel fechado, na verdade ele é uma cristaleira. E tá todo escondido, ele não é aquele casal que quer ficar expondo bebida e tal, e você consegue fazer algumas coisas nesse projeto sem ficar colocando infinitos móveis ali, que daí fica meio casa de vó, né, que daí é um estilo diferente. Do né? minimalista, exato. E o que eles pediram pra mim era uma vibe meio praia, meio, então assim, só que né, dentro de um gesso clássico, então você tem que ir meio que equilibrando ali pra você conseguir um resultado no aconchego, na verdade. Né? Digamos que é uma praia clássica. Ficou bem bonito. Ficou lindo. Muito interessante também é o seguinte, é como eu falei, a tendência de mercado, a consciência que as pessoas começam a ter sobre a importância de um projeto de interiores. Quando você vai falar de um sofá, por exemplo, hoje é super em voga você entender ergonomia, o tecido que você está usando no sofá para o uso que você vai ter, se você tem pet, se você tem criança, tem tudo isso envolvido. A densidade de espuma, nada disso era visto antes. Era falar, eu quero um sofá. Pronto. Bege. Acabou. Então, assim, o grande desafio hoje do cara da empresa que trabalha com decoração, é colocar o nível de importância adequado na cabeça do cliente e falar, olha, isso é importante. Nem sempre é pagar mais barato, sem pensar em acabamento, sem pensar em aconchego. Durabilidade. Porque no fundo, tudo aquilo que ele gastou em fazer a obra vai ser recoberto por aquilo que está colocado depois. Uhum. Então, o investimento ele começa a ser válido em cima de toda essa valorização de projeto de interiores que vai ser feita depois. Que se isso realmente não for muito bem feito e pensado, a parte estrutural da casa pouco importa depois quando você está morando. Né? Ela realmente vai segurar toda a estrutura, mas enfim, e como que está o aconchego dentro, como que está a funcionalidade do que foi escolhido. Que é isso que você trouxe, o eco lá dentro, a frieza, né? Até mesmo, a gente está numa cidade que é muito quente, poxa, você vai colocar que tipo de proteção nos seus vidros, até para uma economia de ar-condicionado. Dá uma diferença absurda, não só na parte acústica, como nessa parte térmica também, a proteção dos tecidos, dos móveis que você tem, tudo isso. Então, e assim, você pega book de tecido hoje, são 500 opções para ser escolhidas, e assim, o pessoal vai sempre, mas qual é aquele mais simplesinho ali? Vai naquele de sempre e trabalha aquilo. Você falou até do pet, nessa casa tem animal? Não. Tem. É cachorro ou é gato? 2 cachorros. Cachorro. Eu tô com um cliente agora que ele tem gato. E eu liguei pras meninas lá, né? Kathleen, o que a gente faz pra uma cortina para gato? Então, assim, até saber exatamente dentro do briefing do cliente essa necessidade, porque não dá para ficar com a cortina puxada, ou não dá para trocar toda hora a cortina, a gente precisa ter um material que dure, que seja mais resistente para o animal, né, também, para ficar esteticamente legal, para a gente ter tudo isso de conforto, mas pensando no longo prazo também, né? Uma coisa que a pessoa se engana muito também é essa coisa da alergia. Esse tecido me dá alergia, esse tapete me dá alergia. Principalmente jogo de cama, tem essa coisa. Com essa entrada dos produtos sintéticos cada vez mais fortes, eles já têm muito acaricida no meio das tramas de tecido, dos tapetes.
Então, cada vez mais, se você realmente mantiver bem higienizado, o seu problema com essa coisa de alergia e tal está cada vez menor. Eu até brinquei uma vez que uma senhora entrou lá na loja e falou, eu não posso ver tapete, eu passo muito mal. Eu falei, então, a senhora já faz uns 40 minutos que está aqui, tem uns 1000 tapetes em volta da senhora, a senhora ainda não passou mal. Ficou até pouco assim, e é verdade. É tudo uma questão de como aquilo está colocado, se você realmente está aspirando adequadamente, se sua casa tem esse cuidado realmente para que você não tenha a culpa no item, né? Porque nem sempre é isso que está acontecendo. Queria colocar uma coisa também que eu acho interessante nessa parte dos tecidos, é a possibilidade de personalização que você tem, né? Que não é só escolher um tecido ou não. Até trouxe essa foto para mostrar isso. Aqui, no pé direito, como é bem alto, cabe sempre uma barra alta de, né? Vamos falar bem específico aqui. A gente tá falando de cortina, então cabe uma barra alta. E daí, quando eu pedi, vocês podem ver que tem um tecido mais escuro embaixo, e ele tem praticamente a altura da mesa, porque a gente tem um gourmet ali fora. Então, eu queria que quando essa cortina estivesse fechada, você visse a piscina lá fora, né? Você assim, tem uma ideia de que tem um jardim e tal, mas eu não queria que ficasse vendo o piso do gourmet e os móveis, aquela coisa. Então, assim, você tem um monte de possibilidade de coisa que você pode fazer junto com quem fabrica, porque assim, eu preciso saber se o tecido de baixo não vai... Ele não é mais pesado que o de cima, fica torto, né? Mas eu acho que isso, assim, é uma coisa muito legal, que você consegue fazer uma coisa diferente e com um propósito. Não é só questão que eu tô colocando 2 tecidos, é mais do que isso, né? Tem um passinho a mais ali. É uma coisa que foi pensada. Como engenheira diferente de arquiteto, né? Não sabia nem que dava pra fazer isso, né? Não, a barra... Não tinha nem reparado. Na primeira foto que você mostrou, já me chamou a atenção a barra. Eu ia até perguntar por que tem cortina que tem barra menor, barra maior, né? Na primeira foto. Dá pra ver a barrona lá, né? Aí Só que aí eu reparei que aqui é mais Claro. translúcido, né? E aqui é um pouco mais fechado. E agora você explicou, fez total sentido. Que legal, né? Eu nunca teria pensado nisso. Eu tenho essa composição na cortina de casa, e a minha casa é toda escura, é toda cinza, e ela é a composição de cinza com chumbo. Então, eu tenho um pouco da transparência do cinza por causa do tecido de linho, assim, na parte superior, e o preto para baixo. Então, é uma coisa que eu acho que fica charmosa, ela sai daquele basiquete, que é uma cortininha básica, e eu acho que fica elegante esse barradão, assim, eu acho que ele dá um charme a mais, mas é muito difícil de conseguir fazer essa composição, exatamente porque a gente precisa da orientação deles, porque se a gente trabalhar com tecidos diferentes e fica aquela barrona dura, assim, né, ela fica meio estranha, meio desengonçada, É isso, e a junção desses tecidos ali, que tem um detalhe naquela outra foto que você tava... Uma lapela ali também. Ela dá um outro charme também. Sensacional. Incrível. E fora isso, existem as infinidades aí de modelos de cortina que são colocados. Assim, realmente, quem não é do mercado, não entende, o cliente mesmo chega lá e fala, poxa, mas faz tanta diferença assim? Faz, né? Hoje o modelo Wave é muito usado, né? Que é essa cortina realmente que o nome já diz, é a onda. Essa daí, né? Que é a Wave. Isso aí é mais de 90% do que a gente vende hoje. Eu adoro. Né? Essa questão de você ter uma barra mais alta é um padrão de entrega da Casa Grande. Poxa, isso se torna um pouquinho mais caro. Eu estou usando minimamente ali 20% a mais de tecido para fazer isso. Então, todo esse agregado de valores, o fechamento no final da cortina para dentro, você usa um pouco mais de tecido para isso também. Todo esse agregado no final, a gente também tem que defender na hora até da negociação. Fala, olha, esse tipo de coisa que a gente faz é que realmente você precisa ter um acabamento fino, né? Isso sem contar as persianas também, que são outros produtos que a gente trabalha, que são daí as cortinas industrializadas, né? São persianas que daí já têm funcionalidades diferentes, são utilizadas também em outras situações. Existem infinitas marcas de persianas hoje, a gente tenta trabalhar realmente sempre com marcas renomadas, porque eu preciso dar minimamente 5 anos de garantia de funcionamento de tudo que a gente vende, né? Aí vem acoplado a essas tecnologias que a própria Funeplan trabalha aí, onde a automação das cortinas podem ser feitas também via sistema, você tem todas as motorizações que são colocadas, tudo isso a gente já tem um pré-preparo para fazer esse tipo de trabalho acontecer.
né? Aí tem as botoeiras e tudo mais aí que a gente pode trabalhar dentro do conceito da casa. Ô, Lud, eu adorei essa composição de quadro fora de padrão. É, Porque normalmente a gente vê, tipo, 2 quadros do mesmo tamanho, né? Uhum. Eu adorei. gostou. Esse briefing desse quarto foi uma coisa curiosa que eu vou contar, que vocês vão dar risada. Essa menina, né, adolescente, mandou umas referências e falou que queria uma coisa retrô. Queria algo retrô. E eu fui lá nos anos 20. Falei pra mim, retrô, anos 20, cinquentinha. Procurei umas coisas, fiz um quarto. Mostrei pra ela, a casa inteira foi aprovada. Tem vários ambientes que eu não trouxe aqui, né? Mas enfim, tudo foi aprovado, menos o dela. Eu falei, não, vamos sentar conversar. Fiz uma chamada com ela e tal. Aí ela me mostrou. Aí o que ela queria, acho que dá pra ver nessa outra foto aqui um pouco. Tá vendo ali os discos ali? Anos 80. É que o nosso... Só que sou eu, então assim, eu sou retrô. Aí a hora que caiu a minha ficha, nossa, eu tomei um susto. Eu falei, nossa, Eu e adorei. é isso, sabe? Assim, A gente já é retrô? a gente já é retrô. Jura? Vintage. Jesus, a gente é retrô. Eu não tava preparada pra uma conversa Então eu dessa. também não tava, mas assim, aconteceu, então se prepara, porque pode vir pra você também. São long plays, né? É. LP, long play. Jesus, a gente é retrô. Podemos acabar o podcast aqui já, porque eu não tenho mais estrutura pra terminar com isso daqui. Chocada. Daí a gente foi, eu puxei umas coisas aqui, uma estampa meio Lady Di, que é bem anos 80, se você olhar aí na almofada, meio que parece uma boina, então eu queria uma coisa assim, que é muito mesmo. anos 80. Então, assim, são referências bem, eu gosto de trabalhar bem no sutil, assim, não é uma coisa que você vai pegar de cara, que eu vou, tipo, pôr um neon na parede, entendeu? Eu não sou muito essa pegada, mesmo porque eu acho que isso acaba enjoando. Mas o branco e preto era mais rock também, então a gente fez esse tapete lá, escolhido cuidadosamente, para ter esse tom. Um papel E de parede bonito, né? E até para conseguir fazer essa composição, né? Que é um quadro azulado e tudo mais, com um tapete PB, com almofada PB. Então, é esse cuidado na hora das escolhas, que é isso que você falou. Você traz tudo isso para o 3D para aprovação. Eu acho legal porque não tem susto lá na fase final, né? Não, É quase cara crachá, né? não. Muito legal. E aí você manda fazer as almofadas, manda fazer tudo para conseguir compor essas coisas. Tudo depende do que o cliente pedir, porque assim, no contrato meu com o cliente, eu pergunto até onde ele quer chegar. Se ele falar, eu quero fazer tudo, eu quero colcha, eu quero cortina, quero tapete, ok. Nesse caso era de decoração, óbvio que queria, mas às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa quer só marcenaria. Só marcenaria, vamos lá. Uhum. Legal. Adorei. A gente sempre torce pra ela fechar tudo. Claro. Nós também, né? Aí, Fica mais gostoso, até pro cliente é mais legal, porque assim, ele acaba, né? Não fica faltando uma etapa, né? E junto você consegue resolver coisas funcionais de quem já estava morando na casa, que aqui faltava espelho para corpo inteiro, que é esse daí. gancho, né? Faltava tinha um cabideiro, né, apoiado, lógico que a gente tirou, porque não tava legal. Aí entra na composição, na outra foto que tava aqui. Esse da espelho frente. é desenhado ou você comprou ele pronto? Comprei pronto. Nossa, é Comprei lindíssimo, pronto. hein? É muito bonito. Ele tem couro em volta. E daí ali, por exemplo, tinha já essa marcenaria que era essa bancada. E a prateleira em cima. Daí depois umas prateleiras pretas do lado, pôs um detalhe para. Então você vai A luz de decorando, né? Pôs a luz de frente. frente, pôs um espelho grande, ela tinha um espelhinho pequenininho. Então resolve de vez, não fica aquela gambiarra de, vou comprar um espelhinho aqui, vou fazer um, né? Resolve. Segundo o meu marido, não é gambiarra, é engenharia de baixo custo. O que o Júnior falou no começo faz muito sentido para mim, porque eu entrego a obra para o cliente, geralmente com as paredes pintadas, o piso, o rodapé e só, né? E a gente não imagina o que o cliente vai inventar depois, né? E aqui com a série a gente percebe que cada arquiteto tem o seu jeito de fazer, né? E na primeira imagem que você mostrou, que mostra a sala ali com aquele pé direito, eu fiquei imaginando a obra. Não tinha nada a ver com aquilo, né? Imagina as paredes brancas até lá em cima, né? Sem aqueles painéis e tal. Que legal o trabalho que vem depois da obra, né? Muito massa isso. Vestindo todo mesmo, né?
E eu acho que o mais legal é a parte até que a Lud já falou do briefing do cliente, né? Que é o entendimento de quem mora ali dentro. Então, desse vintage, né? O vintage para nós é uma coisa, para ela é outra, né? E então a mesma fala pode ser interpretada de diversas maneiras. Então, o cliente às vezes traz alguma coisa no briefing, por isso que a gente tem que cutucar tanto e buscar tanta informação do cliente para entender o que é importante. Então, eu tenho uma cliente que eu estou fazendo a empresa dela e ela tem 3 cachorrinhos pequenininhos, assim, coisa mais linda. Só que são que nem filhos dela. Então, dentro da empresa, na sala dela, no primeiro 3D que a gente fez, já tinha o espaço de cada uma com o nome delas, com o espaço de água, com o espaço de ração. Aquilo era um ponto muito importante para ela. Então, se num briefing de um cliente ele te conta que ele tem um cachorro, um gato, seja o que for, e você não coloca ele dentro do projeto, ele sente uma falta de alguma coisa, né? Então, o entendimento desse cliente a fundo é o ponto principal para a gente conseguir vestir essa casa que seja o nosso jeito de trabalhar, mas com a essência do cliente, né? Que a gente consiga chegar nesse ponto. E eu não sei se já aconteceu com você também, que eu sei que você não faz tanto residencial, né? Mas aqui, por exemplo, uma coisa que eu já notei com outros clientes, às vezes quando o cliente sai de um apartamento e vai para uma casa grande, condomínio, terreno de 1.000 metros quadrados e tal, por mais que ele tente te passar, ele não tem ideia do que vai acontecer com ele. Então, até aqui eu trouxe uma outra. Esse corredor aqui, ele é imenso, esse corredor. E aí, era previsto um roupeiro, vamos dizer aí, de 6 metros de comprimento, pelo menos. E quando eles mudaram na casa, eles falaram, gente, não faz sentido eu ter um roupeiro desse tamanho, porque eu não tenho nem o que guardar nesse roupeiro, entendeu? Então, assim, isso é um closet no corredor. Já, né? Então. E aí, eu precisava dar uma solução. Aqui é totalmente estética, não tinha uma... Eu falei, a gente não sabe o que a gente vai fazer aqui. Só que também, assim, tem um orçamento, né? Você não pode fazer uma solução astronômica, né? Senão ele já pega e faz a marcenaria. Daí eu invento que eu vou guardar aqui dentro, não tem problema. E aí a gente fez, assim, esse é o tipo de ambiente que você não consegue entender ele na foto, porque ele é um ambiente para você viver, porque você vai andando, vai passando e vai vendo o que está acontecendo. Então, foram quadros escolhidos para eles pelas referências deles, que gostam muito de praia, muito de natureza, muito de esporte, então que fizesse sentido para eles, não é só um quadro decorativo, né? É um quadro que toque a pessoa que está lá, assim como os outros ali das meninas, que eu sugeri para elas que elas tivessem com a mesma moldura, né? Foi feito no mesmo lugar, a cortiça ali para ser o quadro de aviso, e cada uma definisse uma frase. Elas são muito engraçadas, porque não tem nada a ver com a definição. Eu acabei de ler o estudar ali, né? Eu também tava aqui, ó. Eu tô tentando ler a outra ali, tô querendo dar um zoom. Não dá, é demais, né? Mas eu vou ler pra galera que tá em casa, né? Que talvez eles não vejam. Mas tá escrito assim, estudar. O ato de comer, enviar mensagens de texto e assistir TV com o livro aberto nas proximidades. Tudo a ver com estudar, né? O que a gente fazia no pré-vestibular, a não ser quem vai passar em medicina. Legal, bem bolada. Eu gostei do corredor também. Você criou essas divisas aí, né? Esses ripados. A ideia é criar um ritmo, né? Que interrompa ali, que criar um ritmo mesmo. A gente faz muito isso em arquitetura, né? Janela, tudo que a gente faz de arquitetura, você cria esse ritmo. E aqui na decoração dá pra fazer também. Mas é pra não ficar aquele paredão branco, né? A casa tá toda charmosa e daí um paredão branco, bege, né? Basicão. É muito desafiador hoje pro arquiteto, principalmente nessa parte de interiores. Primeiramente é traduzir o que o cliente está pensando. Aí a segunda parte é mudar a ideia dele, que aquilo que ele está pensando não tá legal. É uma coisa assim. E hoje a internet, o que poderia ser uma bela ferramenta, acaba virando uma inimiga, porque o pessoal começa a consultar coisas que não tem nada a ver, né? Que está completamente fora de conceito e que muitas vezes nem cabe no ambiente que ela está pensando. Então, assim, aí fica todo dia, viu? Eu vi uma coisa na internet que eu gostei. Viu? Vamos tentar colocar uma coisa assim? Aí essa relação de confiança com o arquiteto é fundamental. Se ela realmente fala assim, viu? Eu confio no seu trabalho, faz para mim. Essa é a pessoa que chega lá na loja definindo, olha, é isso que eu quero, isso que eu quero. A Lud não dá trabalho. Ela chega lá,
Ó, é isso que eu quero, é isso que eu quero, funciona, tal, traz a cliente, ó, você achou legal? Puta, gostei, pronto, tá resolvido. Fim. Fim, a relação de confiança é muito importante, né? Saber que o profissional que você contratou Sabe o que tá fazendo. tá acima de qualquer suspeita do que você tá pensando, de que será que tá brega, será que é isso mesmo que eu quero? Essa pegada Ele tá é fundamental. acima do Pinterest, né? Acima do Pinterest, exatamente. E tem uma coisa que a gente comentou até outro dia lá na loja, né, Júnior, que tem a ver com um projeto que demora ou não, é que às vezes também o cliente chega no final e a relação com o profissional não tá legal para ela conseguir fazer isso, porque isso daí é muito íntimo, é muito detalhe, muita. Então, assim, se você não consegue levar uma relação saudável, pode não ter nem tido briga, nem problema nenhum, mas assim, ele cansa, ele fala, ai, tá bom, não quero mais, sabe, assim, e a gente tem conseguido aí levar até o final os nossos clientes, ainda bem. Assim como existem vários perfis de clientes, existem vários perfis de arquitetos também. Exato. E o grande desafio que a gente tem na loja hoje é entender o perfil de cada um e falar, olha, nem sugira muito, ela sabe o que está fazendo, faz o que ela está falando que está jóia. Tem aquele arquiteto que já chega um pouquinho mais, e aí? É mais consultoria, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e super a gente faz, não tem problema. Então, assim, para cada profissional, realmente a gente tenta trabalhar um perfil de atendimento, né? Qual o consultor que se dá melhor para aquela situação, né? Então, assim, a gente não consegue realmente atender todo mundo, mas os profissionais que trabalham com a gente, normalmente a gente tem uma permanência. É difícil de conquistar, mas vamos fazer muita força para manter. Exato. É exatamente Boa. aí. Legal isso. Bom, eu queria saber um pouquinho da reação do cliente quando você falou que tudo foi aprovado e só faltou O vintage. o vintage, né? Que esse deu enrosco. Mas qual foi a reação? O que ele te falou? Você lembra? Eles já eram meus clientes, né? Isso sempre facilita muito. Eu tinha feito consultório, ela é médica, né? Eu tinha feito consultório dela. Então ela já sabia um pouquinho o que ela ia esperar. Eu também já sabia um pouco como eles eram. Tudo já facilita, né? Mas eles ficaram muito encantados, muito assim. Sem palavras. Nas palavras deles, ficaram sem palavras pelo projeto, que a casa podia ficar daquele jeito. E eu faço uma coisa no escritório, desde a pandemia eu tenho feito assim, que tem sido muito interessante. Eu gravo as apresentações, todas, para os clientes. Então, assim, eu mando um link para o meu cliente que ele vai assistir a apresentação. Depois a gente vai se reunir, vai conversar e tal, mas a apresentação do projeto é gravada. Então, eles podem ver junto o casal, pode ver o filho, a mãe. Então, assim, tem cliente que tem uma visualização, tem cliente que tem 40, manda para a família inteira, assiste 10 vezes. Então, isso dá a chance do cliente refletir naquilo que foi falado, sem ficar já no susto. Ah, mas eu não gosto de vermelho. Dá tempo de eu explicar e falar, olha, o vermelho está aqui, porque ele tem esse significado dentro do projeto, dentro dessa paleta de cores, dentro do que for, né? Cada projeto vai ter a sua explicação. E dá tempo das coisas acontecerem. Hoje tudo é muito rápido, então eu gosto desse tempo. Dá tempo deles conversarem, dá tempo deles pararem para comer, dá tempo de dormir, dá tempo de viajar, porque tinha uma viagem, ninguém consegue bater horário, né? A logística é difícil. E aí tem sido legal, porque daí eles vêm super encantados lá com a ideia. Você grava e manda isso para eles, não é um call gravado. É um call comigo mesma. Eu e eu mesma. Entendi. Olha que legal. Legal. Cara, é exatamente o que você falou. Cada profissional tem um jeito de fazer o jogo acontecer, né? Eu nunca tinha pensado nisso. É que se você pensar que comprar a ideia por impulso, que é o que acontece numa reunião, da meia hora o cara tá lá. Poxa, aquele negócio eu gostei, mas poderia ser diferente. Então é até um ganho de tempo se parar para pensar que depois vem madura a ideia. Olha, eu gostei, mas eu gostaria de fazer uma coisa mais assim. Aí o debate talvez fique muito mais ágil, né? Porque já legal. afinou. O racional Eu também nunca, eu não sabia, tá? Eu estou aqui pensando Eu adorei. online aqui, que é interessante. Diminui muito a refação, porque assim, uma coisa é você gostar sem entender. Outra coisa, depois que você entende, você pode não ter amado daquele jeito, mas você entende que não tem tantos outros jeitos de fazer aquilo, né? E aí você vai fazendo mais ajustes, e daí você vai direto no que você não gostou mesmo. E fora que assim, né? Todo mundo que faz reunião sabe, reunião passou os 40 minutos, já começou a dispersar.
Aí, às vezes, eu não conseguia, às vezes, né? Pega uma casa aí de 1.000 metros quadrados, como que você vai explicar tudo, os porquês, por que que a entrada tá daquele jeito, aquele nível, e daí passa, ninguém lembra, ninguém sabe, não lembro o que eu falei, daí fica, né? Então, Mas você assim, falou? Não, você não me É. falou isso na reunião. e com o vídeo nunca mais aconteceu de não falou, porque assim, deu tempo de falar tudo, tá tudo ali gravado. Você tem paciência de ouvir, fala, acelera aí. Quem não tem tempo, põe aí no vezes 2, manda bala. Essa seria eu. Legal. Não, muitos põe ela fazem, duas muitos vezes. fazem. Tá certo, tá tudo bem. Vou começar a fazer reunião no podcast agora aqui, só nessa sala aqui. Cada cliente com seu microfone. Gravado. Vou gravar, vou falar, pronto, reunião de podcast. Reunião de podcast. Viu, Bruno? Anota aí, vamos começar a alugar para os arquitetos aqui agora, viu? Gostei. Legal. E me conta assim, como que veio o desenvolvimento inicial desse projeto? Você usa 100% do briefing para dar esse start, para dar esse início? Como funciona a sua cabeça aí? O nosso, né? Meu e do Thiago, nosso interruptor criativo ali é o problema. Qual que é o problema que eu tenho que resolver? Ele pode ser um problema estético, né? Porque tem gente que fala, estético não, estético é um grande problema. Ninguém gosta de coisa feia, né? Chega na hora, feio ninguém quer. Então, assim, então é um problema. Então, eu pego qual é o problema a ser resolvido aqui. E daí, dali, começa a puxar uma coisa, puxar outra. Nessa casa aí, por exemplo, tinha não sei se vocês repararam, nos armários, a gente fez o puxador todo no próprio MDF ali, né? Porque eu estava procurando um puxador que combinasse, eu não queria ficar com casa de móvel, eu já tinha muito painel que tinha feito, porque precisava preencher e tal. Eu falei, o que eu vou pôr para não colocar um elemento aqui externo a isso? E daí veio a ideia de fazer aquilo daquela maneira, que também é chato de fazer, porque são várias gavetas e não é tudo igual. Então, um você puxa sozinho, o outro você tem que ficar pensando naquilo. Então, isso é uma solução de problema. Toda a parte criativa nossa vem muito disso. Quando o cliente vem muito assim, sem problema nenhum, o negócio fica meio raso. A gente precisa se aprofundar em outras coisas para conseguir ligar o botão. Daí, a hora que ligou, Vai embora. Lá na Casa Grande vocês resolvem muitos problemas também, né? Imagino eu, seja estético, seja funcional. Uma curiosidade que eu tenho é do lance que você falou da cortina ou do tecido, que faz com que a casa tenha, enfim, uma temperatura melhor, né? O que você poderia nos indicar aí, um macetinho para poder escolher um tecido melhor para essa situação? Muito se utiliza, quando você fala de controle de luminosidade e temperatura, o que a gente chama de filtro solar, né? Normalmente são persianas no estilo rolô, que todo mundo conhece bem, que trabalham aí com passagem de luz entre 5, 3 e 1%, onde cada uma é mais fechadinha do que a outra. Te dá uma vantagem funcional que ao mesmo tempo que você está filtrando raios UVA, UVB e companhia, diminuindo a temperatura, o lado que está mais iluminado é o lado que é visto. Então você não perde a visibilidade, por exemplo, da sua piscina à noite, você está sempre enxergando. E à noite acontece ao contrário, como a casa está iluminada, lá fora você consegue enxergar dentro da casa de uma outra forma. Então, assim, quando se fala nesse tipo de controle de luminosidade e calor, a persiana ela é bastante efetiva. Nas cortinas confeccionadas também temos aí diversas soluções de tecidos que estão preparados para passar, por exemplo, o dia todo no sol, e vão durar muito mais tempo. Um erro muito grande que existe é você usar um tecido que é um blackout, que é provavelmente o que está atrás desse, e esse blackout ficar sendo usado durante todo o dia, pegando sol direto o dia todo. Minimamente ele vai ter um ano realmente de trabalho, ele vai estar desfazendo, porque o blackout não foi feito para isso. Ele realmente é para ficar por um período, o tecido, né, tecido confeccionado, é para ficar um período onde você, por exemplo, quer dormir até mais tarde. Aí você tem controle de luminosidade até umas 10 horas da manhã. Terminou esse horário, você vai abrir. Poxa, eu preciso de um home realmente que segure bastante essa luminosidade, esse sol direto o dia todo. Vamos trabalhar com a persiana, que é um tecido muito mais sintético, que vai suportar muito melhor esse trabalho e vai aguentar mais tempo. Então tem essa coisa também da gente entender até o lado que o sol nasce, se põe, é o horário mais quente do dia.
profissional normalmente nos traz essas informações e a gente ajuda aí a fazer um pouco mais desse jogo com o tecido. Com ela não precisa, ela já sabe tudo, ela chega, ela já fala, ela sabe o que ela quer e tá tudo resolvido. Mas quando realmente o profissional não tem muita essa informação, a gente vai ajustando. Fala, olha, isso aqui talvez não funcione tão bem nessa situação e tal. Tem uma coisa que acho que não tanta gente sabe, né? Mas isso eu aprendi quando eu fiz o mestrado lá, porque não adianta. Na Itália, essa questão térmica é muito importante, de perda e ganho mesmo, mas perda de calor é muito importante, né? Então, se você for estudar essa parte térmica, você vai falar que tudo só é resolvido por fora, porque depois que o calor entrou, ele já entrou e acabou. E daí eu ficava sempre me debatendo nessa questão das persianas, principalmente das telas solares, porque elas realmente não deixam entrar. Então eu fui pesquisar bastante sobre isso, né? E o que acontece? Tem o vidro, daí tem a persiana, e aí o sol vai passar ali e ela barra. Então, na verdade, você cria um colchão de ar quente ali, que a persiana não deixa ela passar para dentro. E daí, conforme vai passando, o sol vai embora, escurece o dia e tal, ela vai perder pelo vidro, que o vidro é onde tem a maior troca de carga ali, né? Então é isso que acontece. Então também não adianta, você tem que saber usar. Não adianta você pôr, daí o sol foi embora, você já levanta, você solta tudo aquilo na sua casa. Você tem que saber, né? Porque ele entrou, realmente ele entra, o vidro não vai barrar. Só que é por onde vai sair mais rápido também. Então, tem que saber um pouquinho. Ludmilla dando aula. Sabe tudo, né? Dando aula. Eu não sabia também. Hoje eu vim pra dizer que eu não sabia. Outra coisa que a gente faz bastante é que às vezes a gente não quer, por exemplo, numa sala, mostrar a tela, né? E a gente compõe ela com tecido, certo? Porque o que dá o aconchego e o charme pra sala, a estética, é o tecido. Então tem um cliente que a gente tá fazendo isso agora. A tela solar tá lá, porque eu preciso barrar, eu preciso segurar esse sol. E o tecido vem compondo. Então, hora ela vai estar aberta, hora não, né? Então depende da cena que você quer criar ali. E nessa hora é muito importante o profissional saber o que ele quer, por quê? Enquanto obra ainda, enquanto gesso sendo feito, você tem que ter a percepção que você tem que ter um cortineiro. Uhum. E em cima desse cortineiro você tem que ter sustentação suficiente, porque tudo isso pesa. Então, de vez em quando, a gente pega uns casos que só tem aquela coisinha de gesso assim e fala, viu, pendura aí. Aí você pendura... Vai cair. Vai cair. E se cair Na é cabeça perigoso. de alguém. É perigoso, o vão é grande, a persiana é pesada. Então, assim, a gente às vezes entra em algumas searas aí de dificuldade nesse aspecto, que são os problemas que você perguntou que a gente às vezes tem que resolver. Ah, mas se a gente colocar em vários pontos de fixação não resolve. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar e às vezes falar, não dá. Já houveram casos de falar, realmente não dá para fazer o que você está pedindo. Não, dá. Abre e refaz. A parte técnica não é pequena. Não. Tem um macete que eu gosto de usar nas minhas obras, até para a galera que nos acompanha e entende mais de construção, é que nesses cortineiros, claro, que depende do pé direito, né? Mas quando você vai fazer um forro que ali não tem uma certa distância, como esse aqui do estúdio, né? Lá em cima no cortineiro eu não coloco uma placa, como muitos gesseiros colocam uma placa de gesso ali, né? Eu deixo esse arremate na própria laje. Então eu faço esse trabalho do forro, fazendo do cortineiro, e lá em cima na laje a gente faz um gesso liso, que é um acabamento. Então quando o cara vai furar lá, ele fura direto na laje. Exatamente. Né? Não tem esse problema de peso aí. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho só para a gente poder encerrar, que eu fiquei curioso isso também. Imagino que para os arquitetos isso deve ser algo mais comum. Mas, por exemplo... Você vai encaixando as coisas num projeto 3D para falar assim, isso ficou bom, isso aqui se fosse marrom, isso aqui fosse branco, não, e se fosse azul? Como que você faz isso? É algo que você já, já pensei, ou tá tomando banho lá, tive uma ideia, né? Como é que é isso? Não, já resolvi vários problemas dormindo, de acordar, banho, tipo, eu falo que eu tenho eu já falei, acho que isso aqui, uma nota no meu telefone que chama Tem Que. Porque às vezes na madrugada tem que ligar pro Júnior resolver aquela cortina. Então, pra eu tirar da minha cabeça, eu ponho no tem que. Amanhã eu vou olhar o tem que, pra eu não correr o risco de acordar e falar, puta, o que eu tinha que fazer mesmo? Esqueci. Eu já resolvi muitas coisas, quero saber de você, como que você resolve isso aí? No projeto, no escritório a gente não gosta de trabalhar com um mood board que limita a cor. Eu gosto de trabalhar assim, ter o mood mesmo, que a gente fala que é o clima do lugar, saber o que ele significa, né? Eu gosto muito de procurar referência até em literatura para isso, para ficar imaginando se aquele lugar seria parecido com aquilo.
do que a pessoa está sentindo entrando. E o sentindo não é uma cor que vai te dar aquilo. Então, eu não gosto de me limitar naquilo, porque daí você fica com aquela cor. Daí você não acha aquele produto daquela cor, daí você dando o seu projeto ali, né? Então, eu fico assim, fixa no que é para sentir lá dentro. E daí, conforme a gente vai criando, a gente vai achando. E daí, vou montando o 3D naquilo, sempre partindo do layout, porque isso daí o layout, ele vai... Primeiro tem que ser funcional, não adianta nada ser bonito e não seja funcional, né? Nossa, pra mim é isso também. Então ele vai sair dali e daí vai criando. Até o render, pra mim, ele é uma ferramenta de projeto, porque eu testo iluminação nele. Eu testo, falo assim, põe a iluminação com a capacidade de quantos lumens tem aquela iluminação, eu ponho ali e vejo e falo, não, tá ok, assim, tá bom. Não, essa luz não tá chegando, eu quero outra luz. Então ele acaba sendo um instrumento de trabalho. E depois ele vira aquela imagem bonita para ver. Mas antes do cliente ver, às vezes eu faço, sei lá, 20 render do negócio, porque ainda não tá legal, né? É um processo meio passo a passo. E às vezes não é você olha pronto. e fica aqui, ó, não tá legal. Mas o que tá faltando, né? E aí que é a hora do madrugada, banho aqui. Não, e é legal falar isso, porque precisa de uma distância, porque às vezes tem muita gente que tem essa ideia, que você fala assim, você fica lá, você já imaginou na sua cabeça, daí é só tipo um passar limpo. Uhum. Não é, o processo criativo, mesmo quando ele era à mão, você tá desenhando, você tá lá fazendo, já vira uma curva aqui, você fala, nossa, isso aqui podia ser assim. Então, ele é um processo. E você tem que tomar a distância do trabalho. Não adianta você fazer um negócio. Eu nunca faço isso. Faz e no dia seguinte já apresenta. Eu tomo a distância daquilo, saio, volto, olho, fica bom. Quando eu tinha as meninas que trabalhavam comigo, as estagiárias, elas me odiavam dessa parte. Porque eu falava, faz, tu tá pronto, tá. Aí chegava no dia seguinte e falava, vamos tirar esse espelho, tá horrível. Mas tá, profundo, mas tá horrível, vamos tirar isso aqui, pode... Sabe, você vai lapidando, assim, a ideia, porque senão o seu cliente vai fazer isso depois, entendeu? Porque ele vai ver lá, você tem que entregar o melhor possível, então precisa de tempo, as coisas precisam de tempo. Júlia, como que as pessoas encontram você nas redes sociais? Bom, quem quiser saber do escritório de arquitetura é @galpãodesign, o site também é galpãodesign.com.br. O Insta do Julia_Cossermélia pra gente falar de gestão de escritórios de arquitetura. Legal. E para quem quer contar com um trabalho muito legal da Ludmila, como que as pessoas fazem? No @moroncavalete, no Instagram. Moron Cavalete. E a Casa Grande? O famoso Casagrande Interiores, Instagram. Boa. Tá tudo Boa. lá. E também durante o episódio aqui apareceu para vocês uma overlay aqui que tem um QR Code da Casa Grande. Se você apontar o teu celular lá, vai direto para lá, tá bom? Também vai ter esses cortes no Instagram Isso aí. e tal, vai ter bastante coisa lá. Bom, quer deixar algum recado final aí, Júlia? Tá tudo certo? Interajam, deixem comentários aqui, a gente vai mandar pra Lud responder, certo? Certo. A Interação Ludmila de vocês sempre é tá olhando lá importante. o podcast. Primeira vez que ela veio aqui e vai voltar mais vezes, porque eu anotei uns 200 cortes dela aqui. Que ótimo! Bruno, nesse podcast você não vai ter problema. O Tá Júnior tudo e a resolvido. Ludmila aqui, ó, deu uns 30 cortes. Você vai escolher qual que você quer, viu? Fica tranquila. Legal demais, gente. Para quem acompanha o Professor das Obras, a gente tá também no Spotify, né? Você pode estar nesse episódio exclusivo, você não tá só escutando. Como teve algo visual, no Spotify também está em vídeo, tá? Mas as outras séries que eu faço aqui, com a Vedacity, etc., vai estar lá só o áudio no Spotify e em outras plataformas de áudio também. E no YouTube e também nas redes sociais, acompanha aí o Professor das Obras, que a gente tem episódio toda semana. E vídeo no canal todo dia. Meu santo anjo. Todo dia. De segunda a segunda tem vídeo. Tô até cansada só de pensar. Se não tiver, pode puxar a orelha lá, porque é pra tá. Todo dia tem vídeo lá. E já ter programado até pro final do ano. Não é não, João? É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Adorei o projeto. Parabéns, Ludmila. Voltem mais para mostrar mais projetos bonitos aqui pra gente. Grande abraço. Obrigada pelo convite. Valeu, Obrigada gente. a vocês. Tchau, tchau. Tchau.